Tudo bem, pessoal? Eu sou Elias Abdala, responsável por políticas públicas e regulação na Microsoft. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Uma lei que entra em vigor no ano que vem e estabelece um novo marco legal para a proteção de dados no país, criando mais direitos para os indivíduos titulares de dados pessoais e para as organizações que fazem o tratamento desses dados pessoais. Essa lei é a primeira que vem trazer, de uma forma muito mais detalhada, quais são os direitos e obrigações em relação à proteção de dados no país. É por isso um marco legal muito importante para que a gente possa ter no país maior clareza e segurança jurídica, ou seja, maior transparência a respeito da proteção de dados, a respeito de como o tratamento coleta, o que significa a coleta de dados, a forma como as organizações vão utilizar no melhor interesse dos usuários, ou seja, dos titulares de dados pessoais, das pessoas a quem aqueles dados se referem, podem ser utilizados. Considerando esse escopo amplo de aplicação da LGPD, é importante que a gente tenha esse tipo de conversa, que a gente se prepare para melhor entender o que significa essa legislação, tanto do ponto de vista do usuário, ou seja, do titular de dados pessoais, tanto das organizações que vão ter uma jornada pela frente para a adequação, para o cumprimento da legislação bastante complexa. Entender os detalhes dessa legislação, entender que ela se aplica de uma forma bastante ampla e geral para as diversas organizações, novamente, não somente organizações que visam lucro, mesmo organizações sociais ou sem fins lucrativos também estão sujeitas à legislação. É muito importante a gente falar sobre governança de dados. Esse é um ponto-chave que as organizações vão precisar se atentar para que elas possam estar em conformidade com essa lei quando ela entrar em vigor no próximo ano. Governança de dados vai incluir uma série de atividades que você vai precisar colocar em prática para que você esteja preparado para atender a legislação. Isso significa ter maior controle sobre como você coleta os dados, que tipos de dados são coletados, qual a sensibilidade desses dados quando então dados pessoais, como é que você tem ferramentas efetivamente que garantem essa governança, ou seja, que garantem esse controle, essa gestão, que possam trazer transparência para a forma como esse tratamento de dados pessoais ocorre e como você vai poder atender, inclusive, as demandas dos titulares em relação ao que a legislação determina. É importante a organização se preocupar também com políticas que versam sobre a forma como os dados vão ser utilizados. Ou seja, políticas que não somente tratam da relação com o usuário, ou seja, com o seu cliente, com a pessoa que faz uso dos serviços providos por aquela organização, mas também políticas internas que vão dar maior clareza para os colaboradores daquela organização, para as pessoas que interagem com aquela organização a respeito do uso desses dados, de como esses dados podem ser efetivamente tratados e para qual finalidade. A forma como a organização vai coletar os dados, como ela vai gerir esses dados e ter essa relação com o titular de dados pessoais, ou seja, o usuário, você que está ali na ponta, passa pelo uso de ferramentas adequadas que possam garantir melhor essa governança para a organização, que possam dar a habilidade dessa organização a atender o que a legislação vem pedir, tanto no que diz respeito à segurança, e aqui tem um ponto importantíssimo. A gente não pode falar de dados, de proteção de dados pessoais, sem falar também da segurança que deve ser conferida ao tratamento de dados pessoais. Segurança que diz respeito tanto à plataforma que é utilizada para fazer esse tratamento, e aí novamente a tecnologia é importantíssima para garantir essa segurança. Isso inclui ferramentas que vão dar a habilidade da organização ter um maior controle sobre quem acessa esses dados pessoais, se a pessoa deve ou não deve efetivamente acessar esses dados, ter relatórios sobre esse acesso, até porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi criada por essa legislação, o principal órgão regulador sobre proteção de dados no país, vai pedir muitas vezes que a organização possa fornecer relatórios sobre o acesso, que possa dar informações sobre como a prática
do tratamento de dados pessoais e como a proteção efetivamente de dados pessoais acontece naquela organização. Para que você possa entender se a sua organização ou a organização com quem você se relaciona está preparada para atender a LGPD, é muito importante saber que tipo de ferramentas efetivamente ela tem à sua disposição para poder ter uma melhor governança de dados pessoais, para ter essa habilidade que a gente comentou a respeito dos diversos aspectos que a legislação vem pedir, como a identificação dos dados, a efetiva gestão dos dados pessoais, entendendo a sensibilidade de cada um desses dados, a manutenção de registro, a possibilidade de você atender às requisições dos titulares de dados pessoais, assim como das autoridades a respeito desse tratamento, a respeito da proteção dos dados, efetivamente. Por isso, eu queria deixar uma mensagem final. A tecnologia no processo, nessa jornada de adequação à LGPD, é uma aliada importantíssima e talvez imprescindível para que as organizações possam efetivamente se adequar a essa nova legislação.